Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao meu podcast, meu episódio 14. E hoje eu tô com um tema muito interessante, muito especial. E meu nome é Tatiane Monteiro, sou psicóloga, formada em sexologia também, e mais perdas e lutos. E eu gostaria muito hoje de conversar um pouquinho com vocês, né? Hoje vai ser mais uma conversa, né? Pra gente tirar esse tabu da parte sexual, sabe? Eu acho muito legal, porque eu sempre tô fazendo os podcasts aqui, falando muito sobre perda, luto, né? E vamos falar um pouquinho sobre sexo, por que não, né? E aí, esse tabu é uma conversa, né? Que é entre uma psicóloga e uma especialista em produtos sexuais. E eu não podia deixar de chamar a minha amiga Julie Ramos, que ela vai contar um pouquinho da história dela. É uma empresária, ela trabalha em outros ramos também, porque nós mulheres, nós estamos muito diversificando, né, as coisas, né? E aí, se apresenta um pouquinho, Julie, para o pessoal da sua loja, fala um pouquinho sobre você, né, a tua tomada de negócios. E aí, é isso, vamos falar um pouquinho sobre sexo. É um prazer estar aqui hoje. Sempre muito bom falar sobre esse assunto, sim, né? Sim. Que muitas vezes é um assunto mais delicado, mas tem que ser abordado sim, inclusive entre mulheres, né? As mulheres precisam ter mais essas trocas aí de informações. Uhum. E aí eu me chamo Julie Ramos, eu tô no mercado, né, empresarial, no mercado erótico, né, que a gente pode dizer assim, levando essas informações de saúde íntima, sexualidade há mais ou menos 6 anos. Nossa. E aí surgiu a ideia de abrir uma loja de produtos íntimos e sexuais, porque, na verdade tem uma história, né? A minha mãe já teve uma loja dessa de bairro. Minha mãe hoje é psicóloga também, porque ela trata sobre... Até então era para ela tratar sobre esses assuntos, só que acabou que a psicologia levou ela para outros caminhos, sim, né? Mas a gente já teve uma história familiar. E aí, quando um dia eu resolvo empreender, minha mãe fala, então você vai voltar. A loja já tinha parado, ela já tinha fechado já há uns 3 anos. Ela falou, você vai voltar então com a Afeto, né? Que até hoje é o nome, né? A Afeto. Que se você... hoje eu financeiramente não posso te ajudar você a empreender, mas eu posso te dar os direcionamentos. Que legal, E né? aí eu estudei o mercado, né? Na época foi até o mercado que... Engraçado que foi logo bem perto... Estourou a pandemia, e aí a pandemia, um dos mercados que mais cresceram na época foi a erótica e a farmacêutica, né? Porque legal. As pessoas estavam em casa, né? Então as pessoas faziam essas coisas, né? E também na parte farmacêutica ali, que são dos cosméticos em geral. Mas aí começou a minha trajetória, né, empresarial, e aí hoje... Como que eu estou, né? Hoje eu toco a loja a gente está num novo cenário maravilhoso. A loja é uma loja ali no centro da cidade, ficou durante 4 anos dentro do Shopping Tropical Plaza, ali no centro. Sim. E aí, a gente fez um grande investimento, renovamos tudo. E aí, de janeiro para cá, nós estamos no novo endereço, que é a Rua Prefeito Moreira Neto, ali no centro, ao lado da Igreja São João Batista. Antigo Corpo e Movimento, aquela rua ali. Sei. E aí, a loja tá muito bem estruturada, tá linda. Agora, a gente faz eventos para mulheres também, para abordar esses assuntos de sexualidade, para falar sobre saúde, porque a ideia é que o prazer seja uma consequência, né? Mas que a mulher tenha consciente da sua saúde íntima, da sua higiene íntima, né? Entender que o prazer é uma forma mesmo de você se sentir mais confiante, empoderada, feliz, sim, né? Porque até mesmo se isso tá em dia, muitas outras coisas, né, estão em dia.
porque ativa ali, né, várias coisas no nosso cérebro, inclusive, né, que faz essa ativação acontecer de felicidade. Então, a gente sempre tá também focado em fazer esses eventos para mulheres. Então, a gente faz chá de lingerie, despedida de solteiro, encontro de amigas. Esses dias a gente recebeu uma proposta de fazer um evento de... como se fosse assim, volta à solteirice. A pessoa, muitos anos casada, ela precisava voltar e ela falou, eu vou fazer um chá com as minhas amigas sobre isso. Então, a ideia é uma brincadeira, né, que eles inventaram, as amigas inventaram, mas a ideia, na verdade, é reunir mulheres para falar de um assunto que muitas vezes as pessoas criam esse tabu, né, fica um pouco mais delicado, mas que não deveria. Né? Sim. Porque faz parte da nossa saúde, faz parte do nosso dia a dia, senão seres humanos não iam existir, né? Não estaríamos aqui. Exatamente. E eu acho assim bem assim interessante, profundo, né? Que a gente precisa desmistificar esse tabu, sabe? Essa relação, essa conversa. Porque muitas mulheres, principalmente, elas estão vivendo em tantos relacionamentos que às vezes não consegue ter o prazer sexual, sabe? Mas elas não conseguem falar, elas têm vergonha, né? Elas não se encontram dentro dessa proposta de, meu Deus, como é que eu vou falar que eu não tenho prazer com o meu parceiro, né? E aí, às vezes, tem vergonha de ir num sex shop também, né? E aí fica assim. Então, assim, porque tudo, né, geralmente começa muito aqui na cabeça, principalmente o relacionamento, mulheres, né? Mulheres, principalmente, começa aqui, ó. Tem que começar, o prazer tem que começar aqui, né? Ela tem que desejar, né? Desejar algo, algo físico, biológico, não sei. Ela tem que desejar alguma coisa, né? Para depois ter uma certa excitação. Lá na loja, a gente fala muito que é um local seguro e que as mulheres podem, não só mulheres, né? Homens também, porque a gente também não pode tirar, né? A parte do homem, porque também é até um mito dizer que o homem não tem problemas sexuais. Tem as disfunções. Tem, existe sim. Sim, com certeza. E às vezes eles também precisam de ajuda. Inclusive, assuntos que às vezes eles não conseguem tratar com um médico, não conseguem às vezes tratar, não abriram ainda a mente para ir num psicólogo, por exemplo, né? Certo. E aí a gente consegue fazer o primeiro acolhimento, pelo menos, né, dentro do sex shop. E lá a gente indica também muitas vezes para um psicólogo, para um médico, né? A gente sempre vai fazendo também essas indicações, porque eu acho que é uma união, né? Eu acho que a gente precisa se unir mesmo. Eu estudo psicologia também, então eu sou eu sou até suspeita a falar, porque eu sempre vou indicar, caso um caminho, né, de produtos não resolva, né, tem que procurar um especialista mesmo para resolver os casos. E a gente fala muito sobre isso lá na loja, que é um local seguro, que a pessoa realmente pode falar da forma que quiser, da forma que sabe falar, porque às vezes eu falo de forma mais profissional, né? Às vezes a pessoa não vai saber falar, né, o que ela quer, e a gente dá esse espaço. Não, você pode falar da maneira que você sabe, eu não vou levar a mal, não vou entender de outra forma. E aí a pessoa consegue se sentir mais confortável, né, e fala realmente o que ela procura, ou o que ela deseja, ou o que ela né, tem de imaginação e ainda não conseguiu ou não consegue realizar. E aí a gente consegue traçar um caminho ali para ajudar essas pessoas. Sim, porque tem muitos tabus, né, que vêm por uma questão social, da forma que a pessoa foi criada, as crenças centrais, a cultura daquela pessoa, as crenças limitantes daquela pessoa, né, o meio social também, né, até uma questão religiosa também, porque isso acaba virando um tabu, porque, meu Deus, eu não posso ter desejos, prazeres, né, porque, não é de Deus, né, sei lá, ou algo que limita a pessoa. A forma que foi criada, talvez, né? São várias coisas que podem limitar. Ansiedade, problemas no casamento em si, de relacionamento, de conversa com o parceiro, porque você tem muitos parceiros que você talvez não consiga falar, não tem essa intimidade total para falar o que você quer, de fato.
né? Na verdade, E isso também, não sei se você já aconteceu de você ter uma experiência de alguém já te falou isso, algo assim. sim, na verdade, se a gente pega historicamente, há uma diferença, infelizmente, entre os homens e as mulheres. As mulheres, elas crescem com a ideia que é feio, né? Que as suas partes íntimas são feias, proibidas, ninguém pode encostar, ninguém pode tocar, você não pode encostar, você não pode tocar. Claro, né? Existe sim uma forma da gente proteger, né? Inclusive as meninas. Eu sou mãe de um casal, então eu sei da parte tanto masculina quanto feminina. Mas a questão é que os homens já são criados diferente. Os homens são criados como se as partes íntimas deles deveriam ser estimuladas desde pequeno. Não, tem que puxar, tem que limpar, tem que não sei o que, tem que fazer de tal jeito, de tal jeito. E aí você entende, até você como psicóloga, talvez já tenha acontecido algum caso desse, mas você entende que a mulher acaba, se você só priva ali, não, isso daí não pode encostar, sem explicação, mas por quê? Às vezes a criança não entende, mas por quê? Né? E não pode, e tem que fechar as pernas, e não sei o quê, nananã. A gente entende, inclusive eu como mãe, eu sou uma que também vou falar sobre isso, mas a gente tem que ter um cuidado e tentar transmitir para essa criança também o motivo da gente estar falando sobre isso, né? Para ele ter um entendimento e não só criar aquela crença de assim, cara, minha parte íntima eu tenho que esconder, é feio, eu não posso tocar, eu nunca mais posso olhar ali, porque a menina cresce como se fosse isso. Isso. E o menino não, como se fosse livre, se a pessoa vê, tudo bem, é menino, eu posso fazer xixi ali, tudo bem, posso fazer xixi, entendeu? É uma coisa mais livre. Então, é a forma também como você disse, né, às vezes cultural ou social de onde, como, né, os pais estão direcionando. Então é sempre muito bom, até mesmo na criação, em psicologia, a gente aprende isso também, né? Sim. Que tudo faz muito parte ali do nosso crescimento, né? Desde como fomos ali, desde a gestação até o período do crescimento, como que essa criança foi criada, né? Então, muitas coisas, isso eu tô falando nessa parte, mas há muitos problemas do prazer sexual, da situação ali do relacionamento, são geradas por causa disso. Sim. Porque os homens, aí volta a falar historicamente, eles foram como se tivessem sido criados só para ir ali fazer, ter o seu prazer e acabou. E a mulher também, como se fosse só, desculpa o termo, é péssimo, mas como se fosse só um depósito. E acabou, sem sentir prazer. E se você pega, e você até perguntou sobre algum caso, eu tenho um caso que eu sempre dou exemplo, que vai falar sobre isso também. Um cliente chegou lá na loja e falou, eu preciso conversar com alguém. Eu falei assim, pode falar, eu vou te ajudar. Ele falou assim, então, eu estou procurando por alguma coisa que eu ainda não sei, mas deixa eu te explicar a minha situação. Eu falei, não, pode ficar à vontade, pode falar. Aí ele, não me leve a mal, era um senhor, né? Ele, não me leve a mal. Eu falei, não, pode ficar despreocupado, que eu não vou levar a mal. Aí ele, então, eu fui casado há, não vou lembrar agora, 40 e poucos anos. Fui casada há 40 e poucos anos e hoje eu tenho certeza que a minha ex-mulher nunca teve um orgasmo. Olha aí. Aí eu falei, por que você acha isso? Aí ele, então, eu, nesse momento, né, de separação, eu conheci uma nova pessoa e a gente estava em um momento muito legal dentro do carro, inclusive, estava legal, não sei o quê, nananã, e eu cheguei no meu prazer e ela não chegou. E aí eu comecei a guardar a minha roupa, me recolher e guardar a minha roupa, né, me vestir. E ela falou assim, não, peraí, como assim? E ele se assustou. E aí ele disse, né, e eu me assustei. E ela disse pra mim assim, não, você chegou no seu prazer, mas eu não cheguei. Então, você dá o seu jeito. Você tem boca, você tem dedo, você tem língua, você dá o seu jeito, porque aqui ainda não aconteceu nada. E ele se assustou, porque ele não tinha conhecimento disso.
Porque hoje em dia, eu acho que as informações estão muito mais abertas, né? Se acontece alguma coisa, a gente vai lá, pesquisa, né? Tem muitos canais de informações, né? Na época dele, há talvez 50 anos atrás, acredito mais ou menos isso, não tinha essa informação. Então, o menino era criado para quê? Ia lá, fez, acabou, guardou a roupa e tchau. Às vezes, nem um beijo direito chegava a dar, né? Não tinha muito toque, muito contato. E, inclusive, se a mulher falasse que gostava de sexo, ela também era recriminada. Exatamente, né? Exatamente. Então, eu fiquei pensando nisso, a gente orientou ele, né? Eu falei assim, não, realmente, eu vou explicar para o senhor, né, sobre as situações. E aí fui indicando alguns produtos que poderiam auxiliar ele nessa nova fase, né, de descobrimento, porque que bom também que ele ainda teve tempo de recomeçar, de falar assim, não, peraí, mesmo eu com a idade que eu tenho, eu posso recomeçar, eu posso, né, fazer algo diferente daqui para frente, né? E foi isso que ele estava buscando no sex shop. E aí a gente para pensar nessa mulher, nessa esposa que ficou tantos anos casada sem saber o que era o prazer de verdade, né? Porque as mulheres não costumavam falar sobre isso também, então a informação também não chegou para ela. Então, assim, hoje em dia eu vejo, porque, né, pelos relatos também lá da loja, que muita gente não é porque é casada que tem a sua vida sexual ativa, não é porque é casada que sabe o que é prazer, não é porque você é mãe, você já teve um orgasmo. Pelo contrário, tem muita gente ainda que precisa de uma comunicação, que precisa de uma orientação. E dentro de um sex shop, bom, vou falar, né, sobre o meu afeto em especial, a gente faz todo esse acolhimento. Lá a gente não quer vender por vender. Inclusive, eu tenho casos também de clientes que queriam um certo tipo de produto e eu falar, então, esse produto não é ideal para o senhor. Você direciona o produto que a pessoa realmente precisa, porque ela às vezes vai realmente sem informação. Eu prefiro perder a venda, mas não deixar essa pessoa comprar algo, ainda mais se falando, né, de algo íntimo, comprar algo que a pessoa vai chegar lá e vai falar, ué, não era isso que eu esperava. Não resolveu o meu problema. Entendeu? Porque lá não é vender por vender. Não é igual você chega numa loja de roupa, eu tô precisando de um blazer. Eu tenho rosa, amarelo, azul, não sei o quê. Eu acho que o preto vai ser bom porque dia a dia é melhor pra mim. Não é assim. Entendeu? Não é o produto que foi bom pra mim, não vai ser pra você. Com certeza. Então, é nesse momento mesmo de você conversar, falar qual é a sua dor, ou nem dor, porque sex shop também não é só para quando você tá passando por algum momento delicado. Não, é para quando o negócio também tá muito bom e você quer inovar, você quer fazer algo diferente, você quer, nossa, eu quero desafiar a minha parceria. Descobrir algo novo, né? Isso, eu quero desafiar a minha parceria, eu vou levar algo diferente lá pra gente fazer, não sei o quê. Então, sabe, é tanto nos momentos complicados, frios, médios ou avançados, porque tem pra tudo, sabe? Sim. Tem pra tudo. Então, é mesmo pensar, as mulheres eu acho que precisam se unir mais, sem julgamentos, sabe? Eu bato muito nessa tecla. Aonde eu vou, eu sempre falo muito, eu falo pros homens também, falo pra casais, falo sobre relacionamentos, mas eu falo muito direcionado às mulheres também. Porque homem é muito mais fácil. Eles são safo nessas coisas. Eles conversam entre eles, pedem ajuda ali, aqui, eles olham um negócio ali, aqui. A mulher não. A mulher, às vezes, ela mesma se julga. Sim, sim. Né? Antes de buscar uma ajuda, antes de pegar uma informação, então ela mesma se anula. E aí a bandeira que a gente precisa levantar é que não é feio, não é sujo, não é errado. O prazer é para ser vivido. É isso aí. Então, é aquilo que a gente estava conversando, é uma questão cultural, né? Nós fomos criadas, às vezes, para satisfazer e essa privação emocional ali do desejo, do sexo, né? Porque você é menina. Eu até entendo também, eu tenho 2 meninas, né? E aí, minha preocupação em relação a sexo
com elas, no caso, é realmente elas não estarem preparadas ali psicologicamente, porque isso também afeta muito a vida da gente, né? Se você não tiver um preparo, se aquela pessoa, poxa, mãe, eu tive uma relação com um namorado, ele me largou, e aí existe aquela questão emocional. Então eu sempre falo, gente, vai chegar um momento de vocês, um dia vai chegar, então não precisa antecipar, não precisa, então... E conversa, né? Eu sempre falo com ela, conversa comigo, mãe, eu estou preparada, eu quero, essa pessoa é uma pessoa correta para mim, mesmo que não seja lá na frente, né? Mas aquele momento é aquele emocional que ela está vivendo. E aí o quê? Conversa, vamos no médico, ao médico. Então, assim, existe todo um processo ali. E outra, realmente eu crio com medo, assim, de alguém mexer, né, nas partes íntimas dela. Eu sempre falo, ó, partes íntimas, né? A tua vagina, eu falo mesmo. Isso aí é você que vai mexer, eu que sou sua mãe, né? Elas quando era pequenininha, né? E aí eu falava assim, olha, não deixa ninguém mexer. Por quê? Isso aqui é para um prazer seu, não é? Ninguém pode ficar mexendo, né? Ninguém pode ficar tocando, porque hoje é até perigoso, né? Hoje é tanta gente com maldade, né, e tal. Sim. Então, realmente, nós aqui, mães, né, estamos criando nossas filhas como? Dessa forma, por causa do cuidado, né, de pessoas que, né, podem fazer maldade com elas, né? Por isso que tudo é a conversa. É a conversa. Agora, se você só bloqueia o seu filho sem ter um diálogo, sem ter um porquê, uma conversa, você cria uma crença nele. Exatamente. Entende? Porque a criança, por ela não saber, ela vai confiar na mãe. Porque é o direcionamento ali, né? A gente cresce ali, nossos primeiros, assim, heróis, né? A gente pode dizer que é quem tá dentro da nossa casa. Então, se você passou uma coisa e, às vezes, sendo de uma crença que é da sua vivência, e você transfere, vai crescer com aquilo como se fosse a verdade absoluta. E não, tem formas da gente, né? Como que posso dizer? Proteger as nossas meninas, eu falo isso como mãe também, mas de uma forma que a gente não crie uma barreira para elas. Exatamente. Né? Para criar um tabu. Igual como você falou, isso aqui, minha filha, vai chegar à fase, isso aqui vai ser uma parte de prazer, sabe? Então, assim, na minha casa, por exemplo, eu sou muito... Eu acho que, assim, a parte íntima não é que eu seja liberalzona, não me considero nessa categoria. Mas, por exemplo, o meu chaveiro é um pênis. Lá em casa, de vez em quando tem chocolate de vulva, né? Ou de pênis, às vezes por causa da loja. Não dou para as crianças comerem. Mas, por exemplo, o meu chaveiro é uma coisa que de vez em quando fica assim, rodando, e para eles é normal. Não é uma coisa, eu não criei como se fosse algo... Nossa, meu Deus, que isso? De se assustar. Por que não? Porque é parte do corpo humano. Eu tento explicar que é a parte do corpo humano que a gente não pode tocar no de ninguém e ninguém tocar no nosso. Sim. Né? Que é como você falou, existe fase para tudo, né? Você é uma criança, só quem pode tocar é a mamãe na hora do banho, né? Na hora da sua higiene. Fora isso, é você. Então, qualquer coisa é relatar a mamãe. Então, todo esse diálogo pode acontecer. A gente só não pode, eu só sou contra as pessoas que falam assim, não pode fazer isso, acabou. Não dá um direcionamento, não dá um porquê pra criança, né? Sabe? Não dá um direcionamento. Aí a criança ficou com aquele negócio ali. Tá, tudo bem, então não vou. Mas por quê? Aí cresce, continua com aquele não na cabeça a vida toda. Isso. Porque você, depois que seus filhos crescem, você não vai chegar e vai falar assim, não, minha filha, agora... Por exemplo, sua filha fez 18 anos. Não, minha filha, agora você fez 18 anos, agora sim você pode deixar as pessoas tocarem. Sim. Não é assim. Não tem essa virada de chave para isso. Entende? Verdade. Então, a gente tem que ter muito cuidado na criação dos nossos filhos, nessa parte sexual também, de como a gente aborda os assuntos, como a gente fala. Porque até mesmo nessas orientações vai privar eles de uma...
da situação que você falou, né? De não ter uma situação triste, emocional, né? Às vezes, no processo aí, adolescente, não sei qual é a fase dos seus filhos. Essa adolescente, suas as filhas, duas, né? Então, e a adolescência não é fácil, né? Então tem todo um processo também ali, porque né? tem algo físico também, né? Sim. Porque o fisiológico, Sim. o corpo já pede. Sim. Né? Aí já tem os hormônios, né? Eu já tô na falta dele, né? No caso. Então eu já não tô muito, né? Então eu tenho que fazer a reposição hormonal, né? Então, mas elas não, elas estão numa fase que os hormônios estão lá, né? Aflorados, né? Elas precisam lidar com isso, Sim. né? Elas precisam entender, elas vão ter vontade, isso não é ruim, faz parte do corpo delas, né? Isso faz parte da vivência, da idade, né? Então, eu sempre falo isso, sabe? Eu falo, minha filha, eu sei que você tá namorando, eu tenho uma de 17 anos, já tá namorando. Aí eu falo, eu sei que você vai ter vontades e tal, mas assim, tudo tem seu tempo, né? Então, assim, não faça por fazer, não faça por... Seja algo, porque a gente também nós temos que conciliar o algo físico com o emocional, porque Exatamente. se acaba com o teu emocional também, isso também acaba virando uma privação. Mais pra frente. Às vezes você cria teu filho tudo direitinho, Sim. mas se ele não fizer ali de forma, né? Da forma de amor, de carinho, de afeto, não ter isso, vou fazer por fazer, né? Porque eu tô com vontade, né? Hoje tem muito isso, mas eu sou muito contra ainda, né? Sim. Eu acho que isso acaba com o psicológico daquela criança, né? Daquele adolescente, no Sim. caso, né? E aí também pode gerar também um travamento ali. Um trauma. E aí tem que tratar isso. Para os próximos relacionamentos, inclusive. Exatamente. Na psicologia, eu trabalho muito com a abordagem de terapia do esquema, que é uma terapia que a gente fala justamente isso, que é o WADE, né? Que é os esquemas iniciais desadaptativos. Que isso vem da criança e o adolescente. Se ela entender aquilo ali de forma desadaptativa, ela vai levar para a vida dela toda. Se eu falar assim para você, Julie, você não sabe falar em público. Eu sou sua mãe. Você não sabe, você fala tudo errado, você não sabe falar. E aquilo vai ficar, talvez você vai receber aquilo e você nem vai saber que realmente isso, eu não consigo falar em público adulto. Você não consegue entender por que eu não consigo falar em público adulto. Porque você não lembra mais, mas você tem isso já dentro de você. Você já criou um esquema desadaptativo dentro de você, entendeu? E isso também conta na parte sexual também. Então, sim, isso é muito importante a gente trabalhar. Tanto a parte sexual fisiológica, que existe a vontade, existe, né? Existe tudo ali dentro da gente que tá gritando. Mas conciliar, né? A parte emocional também. O que você sente para aquele menino? Será que é aquilo mesmo que você quer na sua vida, né? Isso vai ser importante para você nesse momento? Você tem que entender que tem que ser importante para você, não para ele. Também não pode fazer nada por outro, né? Isso. Pelo outro, né? E assim vai, né? Porque é muito difícil nós sermos mães assim, né? Hoje, né? Atual, né? Porque eu não fui criada dessa forma. Minha mãe nunca nem tocou muito no assunto sobre sexo comigo, porque tinha esse tabu. A gente aprendia muito na escola, com as coleguinhas falando, né? O corpo humano, que o homem tem lá o pênis, né? A mulher a vagina, lá na escola, na ciência, né? Então não tinha muito esse tipo de conversa, né? Quando fica menstruada, agora você pode ter filho. Ué, como assim, né? Eu posso ter filho agora? Você pode ter filho agora. Então, minha filha, tem que ter cuidado. Acabou. Então, assim, como assim, né? Então, e antigamente não tinha, igual você falou, não tinha tantas informações, né? Não tinha. Aí, se a gente começa a conversar mais, né, com os nossos adolescentes, nossas crianças, evita muitas situações. Na campanha do Dia das Mães, da Afeto esse ano, a gente fez, inclusive, uma campanha falando sobre isso, orientando as mães a conversar, a ter esse diálogo, tratar, né? A ter esse diálogo mais aberto, né, dentro de casa, porque isso vai evitar muitas situações dos nossos adolescentes, sejam eles meninos
ou meninas, porque não é só porque é homem Não. que a gente tem que fazer diferente, né? Não. As meninas e os meninos. E a campanha foi bem legal, que a gente fez um vídeo também, junto com uma sexóloga amiga minha, com a filha dela, que é uma adolescente, e ela foi falar sobre isso, né? Falar como que é dentro da casa deles, que eles conversam, né? Sempre conversam. E é o que eu tento, os meus ainda são pequenos, mas é o que eu sempre tento também trazer lá em casa, né? É essa conversa, é claro, né? Tudo dentro da sua idade, sim. né? Mas o mais normal possível. É igual a situação, o meu momento agora dos meus filhos, por serem pequenos, é a parte de falar sobre o corpo humano. Sim, Né? sim. A menina tem o peitinho, né? Tem não sei o quê, o menino tem não sei o quê, porque eles são irmãos, então acabam vendo, né? Sim, e já viram que é diferente. Né? Que o irmão faz xixi de um jeito, a irmã de outro, então tem essa diferença. Mas é engraçado a gente falar sobre isso, que a gente tá num podcast para falar sobre sexo, mas tudo isso engloba, né? Porque tudo. O psicológico é igual, por exemplo, se você me perguntar assim, Julie, qual é um dos tabus que existe? É que a preliminar não é sexo. Eles acham que, desculpa, o oral não é sexo. É uma preliminar. Sendo que não. O oral, por exemplo, é o sexo. Já faz parte do sexo. A preliminar, a gente pode dizer que é uma outra situação. Pode dizer que é uma mensagem carinhosa. Então, aí a preliminar eu já chamo de desejo. Você deseja algo, né? Exatamente. É uma preliminar, você tem um desejo. E aí isso gera da onde? Gera da nossa cabeça. Sim. Né? Porque se você não tem vontade, você não tem desejo, você não vai ter prazer, você não vai ter nada, né? Então, tudo é uma cadeia, né? Mas aí o pessoal às vezes fala, não, mas a preliminar, eu quero um produto para me ajudar na preliminar. Tá, mas qual é a preliminar? Peraí, vamos entender primeiro. Porque lá na loja em especial, na Feto, a gente fala muito... Eu gosto de falar com os clientes passo a passo. Eu até falo, olha, às vezes alguém quer fazer... Eu vou dar um exemplo aqui. Sexo anal. Como que quebrar o tabu de um sexo anal, por exemplo? A gente vai falar passo a passo. Cada item, cada produto, cada coisa a ser feita antes desse ato acontecer. Então, a gente traz muito, assim, no detalhado, para que a experiência da pessoa seja boa. E para que ela não se frustre, né? Igual na situação também do cliente, que eu já deixei de vender. Né? Não era porque eu sabia que ele ia chegar lá e ele ia se decepcionar. Né? Porque o que funciona para mim não funciona para outra pessoa. Então, por eu ter experiência, ser já especialista, né, em produtos, eu consigo saber exatamente o que indicar para um, para outro, né, através da vivência deles. Então, a pessoa fala para mim as coisas, eu já vou saber, ó, isso daqui, você vai nisso aqui, você vai fazer, nesse momento você vai passar desse jeito e desse jeito. E aí, dá certo. Então, a preliminar não é o oral. O oral já é o sexo, já está fazendo parte ali da situação. A preliminar é mesmo o que a gente gera antes, lá psicologicamente também falando, né? Sim. Que é o que desperta ali o desejo. Mas muitas vezes a gente também precisa falar sobre isso, que às vezes a pessoa tem vontade, tem desejo, assim, sabe que às vezes, eu sou casada, poxa, é tão legal quando a gente está ali no nosso momento e tal, mas eu tô com zero libido, eu não tô conseguindo ter uma lubrificação. Aí já é uma outra questão, porque acontece, tá? Tem gente que às vezes tá com vontade, mas não tá com a libido aflorada ali, né? E aí tem a parte que a gente pode encaminhar para um especialista, né? Que a gente vai falar, não, aí é uma outra situação. Mas muitas vezes a gente também consegue no próximo sex shop, né? No próprio sex shop, porque tem produtos que fazem essa ativação. Vou dar um exemplo que a gente vende muito lá, que é um ativador de libido. Julie, mas como assim? O que é ativador de libido? Ativador de libido é um apelido que a gente deu nos vibradores em líquido. É um produto que ele dá uma sensação vibrante. E aí você vai passar na região de sensibilidade do corpo da mulher ou do homem
e vai fazer com que ela tenha desejo sem que ninguém toque. Lá no início dessa nossa conversa, você falou que as mulheres, às vezes, precisam de algo, né? Sim. De um toque e tudo mais. Lá na loja, eu falo muito assim para os nossos clientes, que o homem é muito mais visual. Sim. Muitas vezes, o que eles estão vendo, eles estão desejando, tá maravilhoso, a libido tá nas alturas, né? E às vezes é por coisas tão bobas. Às vezes a gente acha, nossa, essa calcinha minha aqui, ela não é bonita. E às vezes o seu marido olhou e achou a mais maravilhosa. Porque cada um tem... outro olhar que eles têm, né? Isso, cada um tem o seu jeito e o seu olhar. A mulher já é com os toques, né? O toque, às vezes o que fala no ouvido, né? São com outros gestos. E aí que esses produtos a gente direciona muito para as mulheres, porque às vezes o caminho até a mulher percorrer para chegar no seu prazer é maior do que o caminho que o homem percorre. Então, por que esse produto é um produto bom para fazer essa ativação? Porque sem que ninguém toque na sua parte de sensibilidade do corpo, esse produto vai estar fazendo um efeito ali, como se fosse uma vibração. E essa vibração é como se alguém estivesse estimulando a região, legal, sem que ninguém estimule. Ninguém está tocando, ninguém está fazendo nada, mas ele está agindo ali, externamente. E aí, por isso que faz a libido acontecer. Então, é um dos produtos que a gente mais indica lá na loja também, que às vezes assim, você tá naquele momento, nossa, tô cheio de coisa na cabeça, preocupação, porque isso também gera, né, a perca da libido, né? Com certeza. Então, tô cheia, eu não tô conseguindo ter sensibilidade no meu corpo para eu chegar no meu prazer. E aí eu sempre falo, olha, faz o seguinte, vai no banheiro rapidinho, passa um pouquinho no dedo, passa ali na sua região clitoriana, você vai voltar pro quarto, outra pessoa. Nem seu marido vai entender o porquê. E volta mesmo, porque ele faz esse ativo ali na nossa região de sensibilidade do corpo, né? Sim, isso serve também para os homens, né? Porque também tem essas situações, né? O homem muito mais ali vai ter uma massagem também, né? Junto com esses produtos. Mas tudo tem um jeitinho. Tudo tem um jeitinho, né? Tudo tem um jeitinho. Os brinquedos nunca vão substituir uma pessoa. Tá? Isso nunca. Mas a gente tem muitos casais. E quando a gente vai falar sobre essa parte de incluir brinquedos, é muito raro a gente falar para a mulher usar sozinha. A gente fala mesmo em casal. Né? Casal. Porque, voltando a falar o que eu estava falando anteriormente, o caminho para a mulher chegar ao seu prazer é um pouco mais longo do que o homem. Então, é mais uma forma de estímulo que o próprio casal ali pode se estimular juntos, né? Eu até brinco que tem um bulletzinho lá na loja. Ele é pequenininho, mas ele é super potente. Recarregável, à prova d'água, ele é maravilhoso. Até para usar dentro da banheira. E eu falo assim para as meninas, né? As mulheres, quando chegam lá, eu falo, pega isso aqui, entrega na mão do seu parceiro e fala para ele fazer o que ele quiser, para ele dominar, para ele massagear o seu corpo. Porque existem, às vezes a gente fica muito travada, só existe seios, vagina, né, clitóris e ânus, por exemplo. Não, gente, não existe só essas partes. No nosso corpo tem várias partes erógenas, né, que são de ativações de prazer. Então, cada um tem a sua forma. Tem gente que vai ter uma excitação maior através de um estímulo no pescoço. Sim. Vai ter gente que vai ter uma excitação maior com um estímulo, não sei, fazendo uma massagem na perna, na coxa. Então, existem várias partes que a gente precisa explorar. Sim. E que as pessoas precisam abrir a mente mesmo para explorar esses lugares. Então, os brinquedinhos, por exemplo, é muito ligado a isso, né? Nunca vai substituir, mas quando a mulher não tem outra opção que eu digo assim, no lugar, às vezes, de se envolver emocionalmente, né, com uma pessoa sem necessidade, cara, vai para um vibrador, vai no seu prazer ali, relaxa, vai no seu cantinho da sua privacidade, porque ninguém tá sabendo, ninguém tá vendo, é algo você e você, resolveu, bola pra frente, né? E os vibradores também, numa relação a dois,
não é competição com os homens. Os homens não podem pensar sobre isso. É um complemento. É algo diferente. É algo a mais. É algo que o cara, quando ele é muito confiante de si, ele usa os vibradores exatamente para isso. Para ter como que eu posso dizer? Uma forma a mais dele conduzir, dele manusear a situação, dele comandar, sabe? Através, às vezes, de um vibrador. E, rapidinho, só pra gente encerrar sobre, não, pode falar, sobre vibradores, mas eu lembrei de uma coisa muito bacana também. Que são os vibradores que dá pra controlar a distância. Agora, né, passou 12 de junho, mês passado, passou a época do Dia dos Namorados, e um dos vibradores que a gente mais vende nessa época são os vibradores de casais, que dá para conduzir ou em controle à distância ou por aplicativo. E aí, eu sempre dou exemplo, eu sempre dou de dica, né, pro pessoal que vai adquirir um produto, um vibrador desse, é que faça uma brincadeira mesmo de imaginação, porque o sexo também, gente, é uma imaginação, né? É você brincar dentro de uma fantasia, você imaginar coisas, né? Claro, no momento de casal, tudo também com o seu devido respeito, né? A gente tem que saber o limite do outro. Claro, aí gera também a conversa, né? Que a gente já falou sobre isso também. Mas, assim, nessa imaginação, aí eu sempre dou de dica, ó. Vai para um restaurante... Você tá com o vibrador ali, ninguém tá sabendo que você tá com esse vibrador. Não dá pra ver, não dá pra escutar, não dá, ele não marca em roupa nem nada. Ele fica igual um tapa-sexo, bem encaixadinho. Anatomicamente ele é perfeito, fica encaixadinho. E dá o comando do seu celular, né, do vibrador, na mão da sua pessoa. E aí... ele não vai estar sentindo, mas o homem não é pelo que ele vê e pelo que ele imagina. É o que ele está controlando também. E pelo que ele está controlando, então ele vai entrar na imaginação ali com você, porque você vai falar para ele o que você está sentindo. Claro, tudo discretamente, vocês estão em locais públicos, né? Tudo discretamente, mas você vai falar e aquilo dali já vai ser o suficiente para vocês saírem da rotina, para vocês terem uma experiência nova juntas, porque casal, a gente precisa fazer isso, novas experiências, né? Porque a vida, gente, já é muito corrida, né? Se a gente para ver a nossa correria, é igual esses dias eu escutei sobre isso, mas a vida antigamente não corria tanto. Não é que a vida tá correndo, não é que é porque a gente tá fazendo tanta coisa ao mesmo tempo que acaba o tempo passando muito rápido. É verdade. E a gente vivendo naquele automático. Então, se a gente não para prestar atenção em todas as fases, tudo que a gente precisa, porque o prazer, né, e essa parte sexual também é de importância para o casal, né, para a intimidade desse casal, dessa parceria. Porque se a intimidade ali, né, inclusive sexual, tá ativa, tá boa, esse casal vai ter um relacionamento melhor, vai ter uma conversa melhor, até mesmo para outras questões de casa, do trabalho. Então, tudo se encaixa, tudo vai encaixando uma coisa na outra. Com certeza. E eu vejo muito, sabe, eu converso muito tem uma rede de mulheres, né, eu até falo assim um pouco mais sobre mulheres, porque eu vejo que as mulheres têm um pouco mais de dificuldade. Sim. Por essa questão cultural que nós estamos falando, né. Tipo assim, poxa, eu tô fora do peso, eu não consigo, eu tenho vergonha de colocar uma calcinha, né? Mas como você mesmo falou, eu concordo que os homens, eles têm outros olhares e talvez ele não tá achando aquilo ali tão complicado para ele, ele gosta daquilo ali também, ele gosta de ver a mulher dele independente, porque é a pessoa que ele gosta, né? E aí ele visualiza de uma outra forma também, mas é que a mulher ela é muito ligada nessa questão da beleza, da autoestima, ok, né? Mas isso não pode te travar, né? Porque existem vários outros meios, uma roupa aqui, uma roupinha ali. Eu acho que o estímulo começa quando você começa a arrumar. Eu sempre vejo isso, eu vejo por mim isso. Às vezes eu falo assim, não, eu tô tão cansada, mas assim... meu marido tá lá, eu vou... sabe de uma coisa? Eu vou relaxar também. Aí eu vou, né? Meu marido vai me brigar que eu tô falando um negócio desse. Mas assim, aí eu no banheiro, eu já tomo meu banho e falo assim, agora vou botar um negócio aqui assim. Eu já desço já falando,
acabou aí a televisão, hein? Porque o meu estímulo não começou, assim, só por ele, por mim. Sim. Entendeu? Dentro de mim. Tem que começar dentro da gente. Então, e o que você isso é falou... legal buscar esse estímulo dentro da gente, entendeu? Exatamente, o que você falou é muito importante. Peraí, vou parar, vou relaxar também. Porque isso, a mulher precisa entender que é um momento de relaxar. O sexo é isso, é um momento de você sair da sua realidade, de tudo que a gente já faz durante o dia, de trabalho e tudo mais, às vezes de filhos, de casa e tal, e relaxar. O sexo é pra isso, é pra gente ter prazer e relaxar. Parece que abre um portal, sabe? Que a gente precisa entrar nesse portal, né? E os homens fazem isso a vida toda porque eles são estimulados. Por que não a gente também ter esse momento, né? De relaxar. Assim também quando você entra numa prisão, né? De um relacionamento, assim, que você... não consegue ter um bom parceiro em termos de intimidade, porque aquele parceiro também, se você falar, eu gosto dessa camisola, mas por que você está vendo em algum lugar isso aí, né? Isso já vi, né, isso acontecer. E aí, por que você está usando essa camisola? Você viu isso aonde? Você está aprendendo isso aonde, né? Então, como se nós nós mulheres, nós não podemos olhar, ver o que a gente pode estimular, né? O que seria bom para a gente, que cada uma tem o que é bom, né? De estímulo, né? E aí, você se travar, né? E aí, às vezes, eu tenho certeza... Eu vou falar isso com propriedade, eu tenho certeza que tem muitas mulheres dentro de um relacionamento de casamento que faz por fazer. Sim, muitas. Né? Até uma amiga minha, muito engraçada, ela falou assim, eu às vezes, eu não é que eu não tenha prazer, mas às vezes eu empresto. Olha aí. Aí eu fico, caramba, ela está emprestando, né? Então, é bem complicado isso, né? Porque isso, como te falei, começa aqui na cabeça, vamos trabalhar isso. Talvez uma terapia de casal, né? Porque para você chegar nos brinquedos, tu tem que ter o estímulo. Eu tenho estímulo, né? Eu quero ter o estímulo de chegar ao ponto de vamos comprar um brinquedo, nós dois, vamos, mas para isso tem que ter intimidade também com aquele casal, né? Com aquele parceiro, né? Então, é muito legal a questão da terapia de casal, porque às vezes o que falta no casal não é o amor. Não é o amor. É falta mesmo de estímulo. Ou intimidade. De intimidade. Isso tudo. Porque não é porque você está casado que você tem intimidade. Exatamente. Entendeu? Isso aí. E assim, super concordo com tudo que você falou, inclusive sobre terapia também. E uma coisa que você falou, e eu acho que isso é que coloca muito tabu também dentro das relações, criam muros dentro das relações, é quando a pessoa não pode se expressar. Quando um dos lados ali não consegue se expressar. Vou te dar um exemplo. Você tem um desejo muito grande que talvez surgiu recente. Não é uma coisa que é a vida toda que você tem esse desejo, não. Você tem uma vontade muito fora do normal. Sei lá. Uma coisa meio assim... Fora do fantasia, normal. Uma fantasia. Doida, isso. Louca, né? Por que não compartilhar isso com sua parceria? Né? Mesmo que o plano não dê certo, porque às vezes realmente é uma coisa que não dá pra acontecer, por que não fantasiar isso quando tá vocês dois? Sim. Mas aí gera aquela situação que você acabou de falar. A pessoa fala assim, você viu isso aonde? Você não sei o quê. Por que você tá falando isso? Não, aí você já gera um bloqueio. Eu acho que muitos casais geram bloqueios por causa disso, porque um julga o outro. Isso, a questão do julgamento. Ou é aquela questão daquele medo de... Como assim? Da onde surgiu isso? Mas aí, se você olhar para um outro lado, você vai olhar assim, cara, que bom que ele ou ela tá compartilhando isso comigo, né? Porque aí, assim, a gente vai tentar, olha, tudo, né, com... cada um tem o seu limite, mas assim, olha, amor, nessa situação, eu não concordo, porque para mim, eu não vou ter prazer nisso. Isso para mim não vai ser legal. Sim. O outro, eu tenho certeza, se for um diálogo assim... Vai, não, amor, então tudo bem. Desculpa, não, deixa isso pra lá.
Mas vamos ver se tem uma forma de nós dois fazer uma situação diferente, porque tudo tem situações e situações. Vou dar um exemplo aqui, que tem gente que às vezes pode achar fora do normal, fora da caixinha, surreal, mas a gente precisa aqui, é um tema sem tabus, né? E a gente precisa falar que cada um tem o seu jeito de viver a vida, de lidar com a vida, cada um tem o seu prazer e suas fantasias, né? Vou dar um exemplo que acontece muito lá na loja. A mulher, ou às vezes o homem tem vontade de ver, ou a mulher tem vontade de ter 2 penetrações ao mesmo tempo. E aí vamos supor que ela vai abordar isso com o marido dela. Na maioria das conversas, provavelmente seja uma conversa delicada de conversar. Bom, eu vendo de fora, uma conversa delicada de conversar, como você vai chegar pro seu marido e vai falar assim, eu tô com vontade de ter você e mais um. Sim. Mas às vezes não é a situação de um outro homem. Às vezes é uma situação de um desejo ali do prazer da região dela íntima. E aí, entende que não é uma figura de um outro homem? Às vezes é só um objeto que poderia utilizar. Exato. É igual quando a gente muito se vende lá na loja, que é um cinto para dupla penetração. Então, uma penetração vai ser do pênis do próprio homem e a segunda penetração é uma prótese, sim. né? Que é que a gente chama de prótese, mas na verdade é um pênis, né? De borracha, como muita gente fala, né? A gente não usa esse termo, a gente usa o prótese. Mas assim, você entende que é uma coisa que poderia ser um escândalo? Nossa, como assim? Ela quer 2 pessoas? Não é que ela quer ter um desejo com 2 pessoas. Não tem a ver com pessoas. Tem a ver com uma imaginação que ela teve de sentir o prazer em 2, né? Em 2 regiões ao mesmo tempo. Exatamente. É isso aí. Então, se você consegue abertamente conversar com seu parceiro sobre os seus desejos, imaginações, né? E o parceiro consegue também, vocês conseguem criar soluções para aquela situação. Sim. Mas aí tem que ter abertura, né? Exatamente. Tem que ter abertura. De conversar, né? Vai ter algumas situações que eles não vão conseguir resolver. Aí só mesmo, né? Aí talvez, se for uma coisa muito exorbitante, aí talvez uma terapia, até mesmo para tirar alguns pensamentos ou alguns sentimentos que às vezes gerou, né? Nessa conversa gerou algum sentimento. Mas a ideia que eu quis trazer aqui é que assim, que a gente não anule o prazer do outro, sabe? Que a gente não anule a imaginação do outro. Pelo contrário, que a gente fique com a cabeça aberta para receber, até porque você está se tratando, você está conversando com uma pessoa que deveria ser a maior intimidade mesmo da sua vida, o seu casamento, né? Isso aí. Você está ali todo dia com essa pessoa, seu parceiro de vida, sua parceira de vida, né? Então, realmente, é o local seguro para vocês abordarem e tratarem essas situações. Ai, muito legal. Isso é muito bom. E sempre vou focar nisso, né? Igual você está falando, vamos focar sempre nisso, falar com os telespectadores aqui, né? Para a gente sempre buscar essa intimidade, né? Sempre buscar um lugar seguro na tua relação, no teu prazer, com o teu companheiro, né? E esse papo foi muito bom, pena que já está acabando, que já encerrou aqui praticamente, né? Mas assim, nossa, eu agradeço muito a sua contribuição. Muito legal esse papo, porque realmente as mulheres quase não falam, têm vergonha de falar, né, de conversar sobre isso. E tá tudo bem, vamos respeitar, né, cada um, mas às vezes é legal elas entenderem que também não só elas que passam por uma determinada situação, né? Sim. E todas nós estamos aqui, somos seres humanos e todo mundo passa por, né, alguma restrição, alguma crença que passa pela nossa cabeça. Ou alguma fase, que às vezes são fases também, da vida. São fases, exatamente. Então é isso. Eu agradeço muito. Você quer deixar uma palavrinha final para o pessoal compartilhar alguma coisa? Sim, só agradecer mesmo. O prazer é todo meu de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. E dizer para as mulheres, para os casais, né, para as pessoas que querem descobrir novas sensações, terem novas experiências, ter um direcionamento certo também para isso, né? Se concretizar no você com você mesma ou você com a sua parceria.
A Afeto fica ali no centro de Macaé, na rua Prefeito Moreira Neto, 54, loja B. É na rua da antiga Corpo Movimento ou ali na lateral do São João Batista também. Bem facinho de encontrar, a gente faz delivery também. O Instagram da Afeto é Afeto com 2T, Intimates. E lá é um local seguro que vocês podem se abrir mesmo, falar um pouquinho sobre tudo, que a gente vai direcionar o melhor que você precisa, né? Não que você quer, mas que você precisa ir para suas fantasias e desejos e prazer acontecer. Obrigada. Isso aí, eu que agradeço. Obrigadão, Julie. Ó, gente, tudo que ela passou aí, o endereço tudo direitinho vai estar no nosso canal, tá? E eu espero que vocês compartilhem, que vocês se interessem e mande e compartilhe para alguém que queira ouvir, né, essas histórias legais aqui que nós passamos, né, essas vivências aqui. E eu conto com vocês aqui no meu canal. E muito obrigada por tudo aí, tá bom, gente? Eu que agradeço. Obrigada, hein? Tchau.